A graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nesse momento, em nome de Jesus. Passando aqui para compartilhar um pouco mais da palavra do Senhor e também de algumas experiências. Algo que eu já tenho falado algumas vezes é sobre um assunto que eu creio que é muito importante, muito relevante. Um assunto que Jesus gastou um tempo nos falando sobre isso. E ele falava e trouxe o entendimento sobre o reino dos céus, ou o reino de Deus. E nós vamos ver que o ministério de Jesus, em vários momentos, em diferentes momentos, ele abordava esse assunto e trazia uma importância, e principalmente no momento que nós estamos vivendo agora, onde a nossa vida está sendo alterada e onde alguns sinais nos chamam mais atenção. Esse assunto ele precisa ser bem falado, entendido e compreendido por nós. E aí, quando eu penso em reino dos céus, em reino de Deus, não tem como não lembrar de um homem de Deus também, né, que já passou por essa terra e hoje já está, nós cremos, nos céus com o Senhor, o Myles Munroe, um homem que trazia um entendimento, uma profundidade sobre esse assunto de uma forma muito peculiar. Eu me lembro que a primeira vez que eu o vi ministrando foi há quase 20 anos atrás, lá na Igreja Batista da Lagoinha, e ele estava trazendo uma palavra, e essa palavra me marcou porque ela falava exatamente assim: se você tirar a planta de dentro da terra, é questão de tempo, ela morre. Se você tirar um peixe de dentro da água, é questão de tempo, ele morre. Se você tira o homem do centro da vontade de Deus, com certeza, depois de um tempo, ele morre. E essa palavra ficou bem impregnada no meu coração, na minha memória. E eu tive a oportunidade, o privilégio de, em uma das minhas viagens para Israel, eu encontrar pessoalmente, assim, ter um contato mais próximo com o Myles Munroe, um homem assim com uma humildade, uma disposição em compartilhar o seu conhecimento, de ensinar as coisas do reino de Deus, as coisas do reino dos céus, da palavra de Deus. E foi muito impactante porque essa disposição dele cria em quem está ouvindo, quem está próximo, um desejo de se aprofundar, de conhecer. E eu tive esse privilégio porque eu tive a oportunidade de traduzi-lo, né, do inglês para o português algumas vezes, lá numa conferência de oração que acontece todos os anos em Israel. E era assim muito impactante ouvi-lo e ver a profundidade com que ele trazia dentro desse ensinamento. E eu me lembro que a última vez que eu vi, pouco antes da sua morte, ele foi ministrar, e era o último dia da convocatória de oração para todas as nações, que é essa conferência, e a última ministração era perto das muralhas lá da Cidade Velha, numa escadaria, e ele trouxe uma palavra sobre as 3 pedras. Meu Deus, que palavra impactante. Então era um homem que conhecia a palavra de Deus, a essência do reino dos céus de uma forma muito profunda e muito inspiradora. E assim, Deus tem colocado muito forte essa questão do reino dos céus, então eu tenho escutado muito vídeos, áudios e buscado conhecimento e muito daquilo que o Espírito Santo trouxe revelação para o Myles. E é algo que ele fala em um dos seus vídeos, que não é ele que traz, é o próprio Jesus, né? Nós vamos encontrar isso lá em Lucas 17, a partir do verso 20. Jesus é questionado pelos fariseus, e os fariseus questionam Jesus sobre o reino dos céus, né? E eles perguntam, quando virá, ou quando vai vir o reino de Deus? Né? Essa foi um questionamento dos fariseus para Jesus, e Jesus
responde de que o reino dos céus não viria de uma forma visível externamente falando. E aí no verso 21 eu quero ler para você, diz assim, ele traz essa advertência, ó, nem dirão, presta atenção aqui, ei-lo ali, ou ei-lo lá, não é para ficar, é assim, é aqui, é lá, é acolá, não, ele traz, aqui o próprio Jesus falando, a essência do reino dos céus, e ele diz, porque o reino de Deus está dentro de vós, dentro de você, dentro de mim, dentro de nós. E o Dr. Myers Morrow, ele traz isso de uma forma bem interessante, porque ele fala que Deus colocou o reino dele num lugar onde nós não temos como não achar. Não está fora, não está longe, não está dentro de mim e de você. É por isso que eu queria deixar essa reflexão com você e mais do que nunca nesse tempo. Estamos ainda em quarentena, vivendo incertezas, dúvidas, mas algo que nós não podemos duvidar ou ter dúvidas ou questionamento, existe um reino de Deus, existe um reino dos céus. E nós precisamos nos preparar para ir vivermos nesse reino. O apóstolo Paulo diz que nós somos embaixadores, nós estamos apenas aqui nessa terra por um período de tempo representando o reino dos céus. Mas vai chegar o momento que eu e você vamos fazer a transição, né? Sairmos dessa terra para essa vida que já vem com prazo de validade para entrar na vida eterna. E a minha oração é que eu e você, entendendo e descobrindo o reino de Deus que está dentro de nós, nós vamos estar prontos, preparados e capacitados para entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Sabe por quê? Porque para entrarmos no reino de Deus, é pelas regras de Deus. Não é pelo aquilo que eu penso, que eu acho. É por isso que Jesus gastou muito tempo ensinando sobre isso. Porque ele queria que nós tivéssemos esse entendimento. E ouvir e estudar junto com o Myers Morrow essa palavra, ou ganhar esse entendimento, a profundidade dessa revelação, foi de grande ajuda para um crescimento, um amadurecimento e um entendimento de que esse reino que já está dentro de mim e de você, ele precisa ser descoberto. Nós precisamos da revelação para que nós possamos verdadeiramente, aqui e agora, começarmos a viver essa realidade, né? Porque Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, nós precisamos começar a manifestar e ver o manifesto do reino de Deus aqui e agora, aqui nessa terra, aqui nas nossas vidas. Mas também, quando nós sairmos daqui, nós vamos poder viver eternamente com Jesus no reino que ele foi preparar. Mas ele disse e prometeu que ele iria voltar para nos buscar. E nós estamos aqui, aguardando para um dia nos encontrarmos nesse reino e vamos celebrar. Esse é o maior momento da nossa vida. Celebrarmos as bodas, celebrarmos esse momento junto com o noivo, com o Cordeiro, com Jesus, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o dono da nossa vida. Deixa essa palavra de reflexão para o seu coração e para te abençoar e declarar. Entenda, conheça, se aprofunde nessa revelação do reino de Deus. E aí, sim, nós estaremos preparados para viver essa realidade. Sou o pastor Eujácio, deixo essa palavra para edificar, abençoar a sua vida nesta hora. Deus te abençoe, em nome de Jesus.